os adultos têm uma tendência natural a resolver os problemas para as crianças. Por quê? Porque para ele aquele problema é uma coisa muito simples, para ele é uma coisa muito fácil. Mas a gente não pode fazer isso. Quando a gente está fazendo isso pela criança, a gente não está desenvolvendo o pensamento, a gente não está desenvolvendo regulação das emoções, mas ele está vendo só que o problema se resolve com um comportamento. Então é muito comum a gente ter crianças e adolescentes que se paralisam, que não sabem como resolver o problema se não tem um adulto do lado, ou que entram no físico. Por quê? Porque não sabem entrar em contato com a linguagem, não sabem entrar em contato com os pensamentos, não sabem nomear a emoção. E aí, a solução de problema ela vai para o corpo e não para a mente. Resolver problemas é também enxergar o sair do eu para o nós. Resolver problemas é enxergar o coletivo, se colocar no lugar do outro. Pensar antes de falar, pensar antes de agir. Resolver problemas não é listar coisas ruins, é pensar desafios e possibilidades. E aí achar o melhor caminho de acordo com aquela variável. Para resolver problemas, a gente precisa desenvolver capacidade analítica, precisa ter criatividade, estratégia. Tudo isso junto, né, constrói essa competência de resolução de problemas. E na vida financeira, o que não falta é problema para a gente resolver, né? Primeira tendência da nossa sociedade é achar que um problema resolvido é um problema feito. Eu tenho uma lição de casa para fazer. Esse problema vai estar resolvido se a lição de casa está feita. Eu tenho uma coisa para construir. O problema está resolvido se aquela coisa for construída. Quando eu fiz determinada coisa, ou quando eu resolvi um determinado problema, ou quando eu vi aquele problema resolvido, como que ele estava resolvido? Ele estava bem feito? Eu usei o que eu podia? Eu usei os meus recursos mentais? Eu emocionalmente estava envolvido naquilo? Então, a gente parar de usar o resultado como aquilo, como se os fins justificassem os meios. Toda resolução de problemas, todo comportamento é o resultado de pensamentos e emoções. Será que esses pensamentos e essas emoções utilizaram dos melhores recursos que eu tenho, das minhas possibilidades de ação? Essa primeira parte do programa, ela vai procurar trabalhar muito com o que vem antes. Depois que o problema foi resolvido, para e olha. O que levou você a resolver aquele problema? O que pode me impedir de resolver um problema de uma forma adequada? O cansaço, o estresse. O nosso cérebro aguenta e precisa ter um nível de estresse básico, um nível de estresse saudável, porque é isso que faz com que, mesmo que eu não queira, eu acorde de manhã e vá para a escola. Começar a entender que o estresse e trazer o estresse como uma possibilidade de ação ou de mudança de ação. Se eu não posso fazer de uma determinada forma porque eu estou estressado, eu estou cansado, eu não aguento mais ver aquilo na minha frente, então de que forma você pode fazer? Porque aquilo vai ficar na sua frente enquanto você não fizer. Qual outro recurso que você tem para fazer? Qual outra estratégia que você tem para utilizar? O estresse ele não vem para eu não fazer. O cansaço não vem para eu parar tudo. Vem para eu poder criar novas estratégias para que eu possa resolver os meus problemas de uma forma mais confortável para o meu corpo, para o meu pensamento e para as minhas emoções. O que estressa um cérebro aos 10, aos 11, aos 12, aos 13 anos é completamente diferente do que estressa um cérebro maduro depois dos 24 anos. Então é muito importante que a gente possa ajudar esse nosso adolescente a identificar quais são os fatores que estão levando ele ao estresse e a gente não desconsiderá-los. Aquilo realmente é um ponto de cansaço, aquilo realmente é um ponto estressante, aquele ponto realmente pode levar o adolescente a não conseguir funcionar de uma forma adequada ou de uma forma que leve ele a uma resolução de problema funcional para aquele ambiente. Diferentes memórias trazem diferentes emoções, que trazem diferentes pensamentos. E esse é o ponto-chave da diversidade. Quando a gente convive socialmente, quando a gente está em ambientes sociais, nunca uma pessoa está pensando igual a outra. Por quê? Porque eles são baseados em memórias diferentes. Eu poder entender que diferentes pensamentos, diferentes emoções
vão gerar diferentes pontos de vista. E esses diferentes pontos de vista podem fazer com que eu resolva diferentes problemas de formas diferentes. Que se eu construir memórias diferentes, eu posso diversificar as minhas resoluções. No adolescente que aos 13 anos, que está aí com o cérebro trazendo tanta informação de emoção pela primeira vez, em que está muito autocentrado, em que está olhando muito para dentro, trazer um pouco esse olhar do outro, do para fora, diferentes formas de resolver um problema, envolve você poder olhar diferentes pessoas, eu acho que é uma forma bastante importante da gente desenvolver essas habilidades de resolução de problemas. Nesse tema, o estudante é convidado a calcular os impactos sociais e ambientais da produção de uma calça jeans. E vai olhar no armário dele quantas calças jeans ele tem e qual seria o impacto ambiental e social daqueles jeans que ele tem hoje. Justamente para que ele comece a refletir sobre as cadeias produtivas, os ciclos de vida de um produto. Quanto dinheiro é envolvido, quanto tempo, recursos humanos, recursos naturais estão envolvidos nessas produções de tudo que ele consome. Começa pela calça jeans, mas isso se deriva para outros produtos do dia a dia dele. E no final ele vai escolher um produto, como ele poderia resolver ou melhorar ou minimizar o impacto dessa produção no dia a dia. A ideia é a gente exercitar essa capacidade, né, de resolução de problemas por meio dessa avaliação, dessa análise crítica sobre o que nos cerca, né? Tudo que a gente consome e que está aí ao nosso redor. Esse tema trabalha com a distribuição de recursos na sociedade. Então, ele alerta para o fato de que os recursos são distribuídos de forma desigual. E ele convida os jovens a realizar uma ação prática de arrecadar itens na sua comunidade e distribuir. É uma solução de problemas, é uma resolução de problemas na prática. E eles têm que fazer isso em equipe, eles têm que chegar em consenso sobre qual vai ser a causa que eles vão atuar, se vai ser com crianças, se vai ser com idosos. É uma forma deles aplicarem bem na prática mesmo toda essa competência de resolução de problemas, pensando em solucionar problemas reais, para não ficar só no campo das ideias, né, da resolução de problemas. São problemas reais. Esse projeto, ele tem um foco interessante, que é eles pensarem em como eles podem resolver um problema do outro, da comunidade, de uma cidade, de um lugar próximo ou do mundo, né? Isso às vezes parece ser um pouco utópico, né? Porque eu preciso me colocar no lugar do outro. Esse não é um desejo só desse projeto, é um desejo maior. Tá lá na BNCC que a educação tem que ser uma educação que leve a formação deste cidadão, que seja uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Então, como é que a gente se põe agora num papel de quem assiste as coisas acontecendo? E aí, nesse projeto, a gente coloca no lugar protagonista. Pera, deixa eu ver se eu posso contribuir. É a ideia da empatia. Não essa empatia amorosa, abraçar a árvore, eu sou um ser que vou te ajudar, porque eu posso te ajudar. Não. A empatia no sentido de eu faço parte também desse coletivo, então eu também tenho parte no problema. Mas para que eu possa realmente te ajudar, não é uma solução que me agrada. É uma solução que precisa atender a perspectiva da necessidade sua. Para isso, eu vou ter que olhar o mundo com os seus olhos. Eu nunca vou sentir a sua dor, mas eu posso sim saber que ela existe e eu preciso entendê-la. E a partir dessa análise eu consegui então te ajudar a buscar soluções. Também não de ideias mirabolantes, mas de ideias possíveis. Eu junto aqui a flexibilidade, a persistência para resolver o problema. De uma maneira organizada, com um olhar empreendedor. Que não agora vai gerir só a minha vida,
mas também a do coletivo, que não é a sua, é a nossa. Pensar essa organização de trabalho dentro do empreendedorismo e da resolução de problemas, nesse caso específico do projeto, é perceber que o trabalho não como essa ideia só de fonte de renda para a sobrevivência, né? Mas o trabalho também criado como soluções para problemas. Por exemplo, o caos da pandemia criou a necessidade de outras organizações de trabalho. Quantas profissões não vão existir mais daqui a pouco? Quantas vão se transformar e quantas vão surgir do quê? Dessas necessidades, dessas situações, desses problemas que a gente precisa resolver. Pela automação, pela inteligência artificial, pela tecnologia, né, que surge. Eu não preciso mais de alguém que saiba fazer coisas, mas eu preciso de alguém que crie, que inove, que busque soluções diferenciadas, que dialogue, que reflita. Então, ao montar uma exposição, montar um museu, de novo, como qualquer outra ideia interessante, não é para mim. Para você. Para eu criar uma solução para um problema, um novo trabalho, um novo produto, eu preciso pensar para você. Olha a empatia novamente, como é que eu enxergo o mundo da sua perspectiva, analiso cenários, analiso possibilidades para chegar onde eu desejo. Então, a gente poder chegar no final do ano e a gente olhar para o nosso filho, olhar para o nosso aluno e pensar como que ele está lidando com problemas a serem resolvidos, tanto nas relações interpessoais quanto nas relações escolares. Que tipo de resposta ele dá? É uma resposta certa, precisa, ou uma resposta que considera diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista?